apresentar. O meu nome é Carol, eu sou diretora da Concap. Nós somos do setor eletromecânico. Meu nome é André Luiz, eu sou diretor da Concap. A Concap nasceu em 2017, fruto do nosso sonho, da Carol e meu, de abrirmos uma empresa e imprimir nessa empresa a nossa identidade própria, atuando nesse mercado, que é um mercado que eu acumulei experiência trabalhando desde os meus 17 anos de idade, na parte técnica, né? E a Carol soma com a parte administrativa, que é o ramo que ela atuou, inclusive empresa multinacional, e aí somamos as duas experiências, as duas cabeças e muita vontade, e fizemos a Concap acontecer. Quando nós abrimos a empresa, a gente sempre pensou nela para ser grande. A empresa nasceu pequena, nasceu na garagem de casa, no porão de casa, onde a gente morava também, na casa da minha sogra. Nasceu lá, mas ela, apesar da estrutura ser bem humilde, bem pequena, e várias vezes a gente recebeu visita, o pessoal torcia um pouco o nariz, poxa, o que esse pessoal está fazendo aqui, no meio do nada, numa casa simples, num bairro simples, mas a gente sempre pensou, sonhou, que ela fosse uma empresa grande em todos os aspectos, no sentido humano também, que é a nossa pegada, não é da boca para fora, a gente tem muito cuidado, muito zelo com as pessoas que trabalham conosco, mas que ela gerasse muito resultado, gerasse bastante emprego, gerasse bastante impacto nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão com a gente, que começaram com a gente, os que continuam e também aqueles que passaram, né? Com a gente percebe também que muitas pessoas que passaram, a gente conseguiu agregar valor e as pessoas saíram com alguma marca, né, com alguma construção. Eu conheci o Inato anos antes, quando eu trabalhava numa empresa, e eu logo me apaixonei pela dinâmica e por todo o conhecimento que o Inato trouxe para mim e dos meus familiares. Principalmente do meu marido, então todo o nosso relacionamento também teve muitos ganhos com o conhecimento do Inato, onde a gente se conhecia e conhecia o outro, né? Também quando a gente decidiu criar a Concap, foi da necessidade de uma empresa também dinâmica. A gente percebia a necessidade no setor de ter uma empresa dinâmica, jovem, inovadora, e a gente entrou nesse mercado para fazer a diferença. O Inato veio para nos ajudar também a trazer pessoas que combinassem com os nossos valores, com o nosso modo de pensar. A gente queria muito, sempre quis ter pessoas com potenciais diferentes, pessoas ativas, pessoas racionais, pessoas emocionais que trouxessem todo esse potencial para dentro da Concap e que essa mistura de potenciais elevasse o crescimento da Concap. Nós também acreditamos que o Inato nas seleções sempre trazia pessoas, nos ajudava a escolher as pessoas certas para cada posição. Percebemos várias vezes nas dinâmicas das seleções que nós tínhamos os nossos preferidos, mas o Inato nos ajudou a ver que aquela pessoa não combinaria com o nosso jeito Concap. Então, ela, pela nossa escolha individual, a gente poderia trazer uma pessoa que prejudicaria o convívio, né? Então, o Inato nos ajudou a trazer pessoas certas para o lugar certo, para a vaga correta, que combinasse com os demais colegas e que fosse feliz dentro da Concap. Olha, para aqueles que verdadeiramente absorveram o Inato, fez muita diferença, porque agora eles conseguem se entender, conseguem respeitar as diferenças. Porque o que a gente vê e acompanha na maioria das empresas é aquela famosa assim, se eu faço, por que aquela pessoa não faz? Ou por que aquela pessoa está fazendo diferente do que eu faço, né? Então aqui as pessoas estão conseguindo, em primeiro lugar, se reconhecer para corrigir aquelas inabilidades que ela tem e potencializar as habilidades que possui.
e respeitar o limite do colega, né? Sabendo que se eu tenho uma habilidade inata que para mim é fácil fazer, alguma tarefa que aquele outro colega também tenha que executar, que eu executo facilmente, aquele colega talvez tenha um pouco mais de dificuldade. E o contraponto também, alguma atividade que eu tenho dificuldade de fazer, aquele colega vai ter muito mais facilidade. Então, essa visão de respeitar o limite de cada um, aprimorar aquilo que você não tem tão bem desenvolvido ou que não é inato de você, e respeitar isso no colega é o que faz diferença. Faz a relação entre os colaboradores, entre todos nós aqui, melhorar, né? O Inato também nos ajudou na parte dos feedbacks aqui dentro, de como conversar com as pessoas conforme os seus GNIs, conforme a sua base natural de inteligência. Isso a gente consegue utilizar palavras para que traga melhor entendimento, que a gente consiga transmitir a mensagem sem ruídos. Porque às vezes uma palavra pode trazer uma interpretação diferente da pessoa. E assim a gente consegue transmitir o que a gente quer para os nossos funcionários, nossos colaboradores, sem que eles entendam diferente do que a gente quer passar. Isso evita, só traz coisas boas, porque potencializa, as pessoas conseguem se sentir mais motivadas. Considero o Inato, além de uma ferramenta, uma mentoria, né? A gente aplica os métodos Inato, porque os métodos do Inato são ferramentas, né? Para que a gente possa gerir as pessoas e os conflitos internos, para que a gente possa identificar em quem a gente vai investir, como a gente vai investir, qual estratégia a gente vai adotar na parte de crescimento, enfim, uma série de coisas que a gente consegue fazer tendo essa visão de pessoas, né? É que um dos principais diferenciais que a gente observa assim é com relação ao processo seletivo que o Inato conduz, né? Porque nós aqui não contratamos diretamente, quem faz a triagem e o processo seletivo é o Inato, direcionado para a vaga que a gente tem em aberto, mas não só para isso. Muitas vezes também enxergando outros potenciais, como já aconteceu aqui, da gente contratar pessoas que chegaram para trabalhar para uma vaga específica, mas a pessoa era muito boa e a gente decidiu contratar para outra função que sequer existia, né? E nesse cenário, a seleção do Inato faz muita diferença, né? Até porque a maneira com que é conduzido o processo seletivo é uma maneira inovadora e diferenciada. Consegue já identificar as pessoas potenciais, quais pessoas dariam certo naquela posição e principalmente qual pessoa daria certo naquela posição e com os colegas que tem. Eu acredito que o que o Inato mais ajudou foi muitas coisas, mas o que ele mais ajudou é trazer pessoas para o lugar certo, pessoas certas no lugar certo. Então, eu acredito que a pessoa no lugar certo, ela é mais feliz, ela é mais motivada, ela tem um potencial mais aflorado dentro da empresa. Quando você acha a pessoa certa, ela vai ser mais feliz. Então, uma pessoa feliz, uma pessoa com o seu total potencial, ela dá mais resultado. Se a gente não tivesse o Inato junto da Concap, a Concap cresceria, porque nasceu para crescer, isso é inegável, né? Mas ela, com certeza, a gente erraria muito mais, a gente perderia muito mais tempo com as pessoas que a gente tentaria colocar. Então, eu acredito que a gente erraria muito mais, né? Isso, com certeza, atrasaria algumas coisas, porque quando a gente desenvolve a pessoa certa para aquela atividade, isso coloca a gente à frente vários meses, ou em alguns casos, anos à frente, né? E essa mentoria do Inato fez isso, potencializou o crescimento da Concap de maneira organizada e fez a gente ganhar aí, sei lá, talvez 3 anos que a gente estaria patinando,
aprendendo algumas coisas, que o Inato chega com conhecimento e nos dá um caminho mais ou menos definido, como em qualquer negócio, com qualquer gestão de pessoas, a gente tem um norte, e não significa que a gente vai acertar sempre 100% da pessoa, mas que diminui esse tempo para você ter resultado, isso diminui. Então aí com o Inato a gente ganhou uns bons anos aí acelerados, e o que fez com que a empresa tivesse um boom de crescimento, né? Talvez não seria nessa velocidade que a gente está crescendo agora, sem o Inato dando para nós essa mentoria na gestão de pessoas, né? Eu indicaria o Inato para as empresas como algo que deveria ser desde o início, porque em qualquer empresa nós estamos falando de pessoas, gerenciamento de pessoas, contratação de pessoas. Hoje o mercado ele já está difícil de você encontrar pessoas e às vezes vem pessoas que não combinam com a sua empresa, então é um atraso de tempo e de gestão. Então, quando você tem esse gerenciamento das pessoas, das diferenças entre as pessoas, isso potencializa o resultado da empresa, onde os diretores começam a focar nos resultados, não naquelas pessoas que não estão dando resultado, mas sim no resultado da empresa.